Graça e paz, igreja linda do Senhor. Eu venho trazer uma palavra que diz assim, Isaías 26, 2. Abram as portas para que entre a nação justa, a nação que se mantém fiel. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui apresento, meu Deus, a tua igreja. Pai, estamos aqui porque viemos de todo o coração, Pai, te buscar. Buscar a tua presença, Senhor, para que o Senhor possa agir em todas as áreas, Pai, de nossas vidas. Pai, se for para curar, cura. Se for para libertar, Pai, liberta. Se for para transformar, Pai, transforma. Porque o Senhor é o Senhor justo e fiel. Pai, toma as nossas vidas, Senhor, que possamos nos derramar diante de Ti cada vez mais. Pai, que nós possamos nos render, meu Senhor, a Ti, para que o Senhor haja, meu Senhor, em cada vida aqui, em cada família representada. Senhor, que o Seu poder seja manifestado, Pai, em nossas fraquezas. Senhor, que o Teu mover, Senhor, seja notório, para que nossos olhos vejam o Teu poder e a Tua graça, Senhor. Meu Deus, move de tal maneira, meu Pai, na Tua casa, na Tua igreja, onde colocarmos a planta de nossos pés. Senhor, cuida de nós, cuida do Teu povo, meu Pai, justo e santo, porque, Senhor, é em Ti que marchamos no poder da fé. Salva-nos, Senhor, salva de nós mesmos, meu Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço especial, neste dia de hoje, pela vida do pastor Cristianinho. Toma ele em tuas mãos, Pai, porque ele é o mensageiro que traz a cada dia a carta do Senhor para ser entregue a esta igreja. Abre os olhos dos teus filhos, meu Deus, para que eles venham enxergar e marchar para teu alvo. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia! Aplauda o Senhor mais forte. Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Glória a Deus. Graça e paz, igreja amada do Senhor Jesus. Quem está feliz aí, dá um glória a Deus bem forte. Vire para teu irmão e diga que bom que você está aqui na casa do Senhor. É uma manhã de celebrarmos ao Deus Todo-Poderoso. Amém? Com alegria, vamos celebrar o Rei dos Reis. Meu Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo, Deus, meu, meu farol, o farol teu, preciso. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria. Eu preciso
te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Xaralara, ai, ai, ai. Quero ver vocês louvando ao Senhor. Deus, meu Pai, Meu amor, meu tudo, razão de tudo. Deus, Meu, meu farol, o farol que eu preciso, como eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia e orar pra tua luz pra não me perder. Senhor, tu és a minha alegria. quem precisa do Eu Senhor, preciso. levanta a mão e canta bem forte. Deus, a minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer, O que eu preciso, Pai. eu preciso do Senhor. Deus, a minha vida, Fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. deixa eu te dizer. O que eu preciso, Pai. Levanta a mão, igreja, e vem nas palmas do Senhor adorando. Nas palmas. Oh! Deus, a minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Quero ver a bateria em vocês. Deus, a minha vida, sou a sua casa. Nas palmas, deixa eu te dizer. Eu preciso do Senhor. Quem canta? Deus, a minha vida, sou a tua casa. Deixa eu te dizer. Deus, a minha vida, Fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. eu preciso do Senhor. Deus, a minha vida, Fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. eu preciso do Senhor. Aplauda Ele. Quantos precisam do Senhor? Exalte ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Receba a cura, minha irmã. Receba a cura, meu irmão. Receba a cura para a tua casa, para a tua família. Amém? Então você vai cantar esse louvor, fazer uma oração ao Senhor com toda a sua alma, com todo o seu coração. Amém, Jesus. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo
pode curar, que Ele pode sarar. Aleluia. Se você está passando por alguma causa, algum problema, clame ao Senhor, dobre os seus joelhos e clame a Ele, porque é Ele que resolve, é Ele que cura, é Ele que salva, é Ele que liberta. Então você vai cantar comigo nessa parte que você vai agora abrir o seu coração. Levante as suas mãos, cante com toda a sua alma. Aleluia. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio, Senhor, eu creio, eu creio. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso. Só a igreja agora vai cantar. Creio que oh, aleluias. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso. Mais uma vez. Creio que tu és a. Se você crê, declare. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que Não há outro igual a ti. Jesus, Eu preciso de ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Declare, declare. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Aplauda o Senhor. Aplauda, aplauda Ele, aplauda. Ele é a cura, meu irmão. Ele está ouvindo a tua oração. Não temas, porque Ele está contigo. Amém? Aplauda mais forte ao Senhor. Toda a honra e toda a glória para ti, Jesus.
Aleluia, glorifica Ele, exalte o nome dEle, o Deus que te traz a cura nesta manhã, o Deus que renova as suas forças. Louve mais uma vez. Creio que Tu és a cura, creio que És tudo para mim. creio que Ele é a Tu vida, és a vida. creio que Não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. precisamos de Ti, Senhor. Aleluia, aleluia. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruge o leão. E ruja o leão, e que a terra estremeça diante eternamente. Ele voltará em amor, e ruge ao leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ruge ao leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruge ao leão, ouve. Que ruge ao leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, poder e iniquidade. vem comigo, reino. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, poder e iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, Ele ama a justiça, poder e iniquidade. E ruge ao leão, e que a terra estremeça diante da majestade. E ruge ao leão, oh, que ruja o leão sobre essa igreja.
Celebre ao Senhor. E que se abra os céus, o teu reino vem, a nossa fé está. E que se abra os céus, o teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus. E que se abra o teu reino vem, a nossa fé naquele que tudo pode, o nosso Deus. O teu reino vem, que os céus fechados se abram, teu reino remover, a nossa fé estão em que ruja o leão, adore a ele, que ruja o leão, e que a terra estremeça, que ruja o leão, e que a terra estremeça, eu quero ver essa igreja, o descendente de Davi, ele ama a justiça, o descendente, o homem mais, ele ama a justiça, descendente. Ele ama a justiça, não tem iniquidade, o descendente de Davi. E que se abra os céus, o teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus e o teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus. Que se abra os céus e o teu reino vem, a nossa fé está. Levanta as mãos e declare que se abra os céus. Que se abra os céus e o teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus. Mais uma vez. Que se abra os céus e o teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus e o teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus. Querido Senhor, nós declaramos que a nossa fé está em Ti. Unicamente em Ti, exclusivamente em Ti. A nossa fé está em Teu Filho Jesus e na Sua palavra. E hoje declaramos céus abertos sobre a nossa cabeça. Sobre nós não há céus fechados, nem céus de bronze. Porque declaramos que assim como a chuva e a neve descem do céu
e para lá não tornam, sem antes regar a terra e fazer a terra produzir. Assim é toda palavra que sai da sua boca. Ela não voltará para ti vazia. A palavra, ela cumprirá aquilo que lhe apraz e fará aquilo que o Senhor deseja, onde quer que ela for lançada. E hoje declaramos que a tua palavra é lançada em nossas vidas. O poder da tua palavra, a boa semente do teu reino, a palavra da fé, se manifesta hoje em nossas vidas. Declaramos que os céus estão abertos sobre a nossa cabeça. Vem hoje o teu poder, a tua graça. Vem hoje o teu favor, a tua bondade sobre nós. Nós vivemos da confissão da nossa fé. Não vivemos por vista, não vivemos pelaquilo que vemos. Vivemos pelaquilo que cremos. Para a glória de Jesus, teu Filho. Amém, amém e amém. Alguém pode dizer glória a Deus? Alguém pode dizer glória a Deus? Aplauda forte a Jesus, a Ele a glória. Aplauda forte ao Senhor, a Ele a glória. Aplauda forte ao Senhor, a Ele, somente a Ele a glória. Amém. Ao Senhor a glória. A Ti, Jesus, a glória. A Ti somente. A glória é Tua, Jesus. A glória é toda Tua. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Quando sou feliz estar na casa de Deus, diga amém. Então coloque a mão no coração e diga assim comigo: Senhor Espírito Santo, esta manhã pertence a Ti, e o meu coração está aberto para receber o poder da Tua palavra. Que a Tua palavra se una ao Teu Espírito e transforme a minha mente e o meu coração. Que essa semente da fé, ela germine, ela cresça e ela se torne uma árvore frondosa e gere frutos para a vida eterna, para a glória e o louvor de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Poder assentar em nome de Jesus. Que assim seja esta manhã, para a glória de Jesus. Conforme eu havia anunciado, eu quero começar hoje uma mensagem sobre o entendimento no hebraico sobre a fé. Como entendemos a fé a partir do entendimento da sua ideia original em hebraico. Como vocês sabem, a maior parte da Bíblia foi escrita em hebraico. Todo o Novo Testamento foi escrito em hebraico e algumas porções encontramos em aramaico. O Novo Testamento foi escrito em grego. E eu acredito que esta palavra, a partir de hoje, ela vai nos ampliar grandemente. Amém? Então, eu vou pedir que eu quero estimular você a fazer sua anotação, porque a mensagem de hoje, ela será uma mensagem assim, com bastantes detalhes, e eu preciso então que você, se você não tem um hábito, crie a partir de hoje, e se você já tem, então pratique. Amém? E uma das coisas que eu vou falar hoje é exatamente sobre a questão da prática. Quero convidar você a ir num texto que não vai ser, obviamente, o único texto que vamos ler, mas vamos abrir com esse texto. Vai comigo em Abacuque, Abacuque capítulo 2, vamos ler o verso 3 e o verso 4. Abacuque capítulo 2, verso 3, verso 4, a versão que eu separei para esta manhã, Almeida 21. Almeida 21, e você me acompanha no texto na versão que você tiver.
Ok. A Bíblia diz assim, se você está comigo, diga reino. Se você encontrou, diga aleluia. A Bíblia diz em Abacuque 2, 3 e 4. Pois a visão é ainda para o tempo determinado, e se apressa para o fim. Ainda que demore, espera, porque certamente virá, não tardará. Alguém pode dizer aleluia? Verso 4 diz, vede o arrogante, a sua alma não é correta, mas o justo viverá pelo que, igreja? Mas o justo viverá pelo quê? Pela sua fé. Alguém pode dizer amém? Ok, então vamos lá. Eu vou pedir ajuda aqui à equipe do som, que me ajude aqui, tem uma caixa aqui fazendo ainda ruído, mesmo com as outras coisas desligadas. Verifica para mim aqui o que é, por gentileza. Ok, a primeira coisa que eu quero falar esta manhã, e por sinal acabei citando aqui enquanto orávamos, é que a Bíblia diz que assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não torna, sem primeiro regar a terra e fazer a terra produzir, assim é toda a palavra que sai da boca de Deus. Ela não volta para o Senhor vazia. E a palavra vazia aqui no original é que ela não retorna sem levar o resultado. A Bíblia diz então que quando a palavra de Deus é liberada, ela cumpre o propósito de Deus e cumpre em qualquer lugar em que ela for lançada. Alguém pode dizer aleluia? Então diga assim comigo, a palavra de Deus, diga comigo, a palavra de Deus é construtora. Mais uma vez, a palavra de Deus é construtora. Então comece a associar com outras coisas que você já ouviu, e nós fazemos esses links na igreja. Você tem ouvido que a sabedoria é a habilidade para edificar coisas, assim como a tolice é a capacidade de você derrubar as coisas com as próprias mãos. Então, se eu tenho uma palavra, e a palavra é a fonte de toda a sabedoria, então eu uso a palavra para construir, eu uso a palavra para edificar. Então a palavra criou todas as coisas. A palavra criou todas as coisas. A palavra fez você nascer de novo. A palavra é a semente de Deus que fez você se tornar filho dele. Você nasceu de Deus a partir da palavra. Você nasceu de Deus a partir da palavra. Agora, ouça. Se nós vamos nos aprofundar no entendimento sobre a ideia original da fé, lá no Antigo Testamento, em hebraico, então precisamos entender qual é essa mentalidade. E a mentalidade do judeu é que quando Deus pronunciou as suas palavras no hebraico, ele estava usando o hebraico, ou as palavras em hebraico, para trazer para mim e para você um entendimento daquilo que ele estava construindo. Porque ao contrário de algumas outras línguas, cada letra no alfabeto hebraico, ela por si só já tem uma ideia e não é abstrata. É sempre uma expressão real e concreta. Alguém pode dizer amém? Ouça, eu não disse palavras, eu disse cada letra em hebraico. Ou seja, na mentalidade do judeu, a palavra de Deus é construtora e cada letra em hebraico é um bloco construtor. Que Deus utilizou. Não dá para entrar nesse mérito aqui, mas cada letra em hebraico também tem um valor numérico. E quando você vai somando as letras em hebraico, cada capítulo da Bíblia sempre encerra com as mesmas numerações. Diga assim comigo, Deus é o Deus que traz à existência as coisas que não existem como se já fossem. Como é que ele faz isso? Usando a palavra. Então a palavra é o poder criativo de Deus, a palavra é construtora, e na mentalidade judaica, na mentalidade do judeu, na mentalidade do povo de Deus, cada letra em hebraico é um bloco construtor. Agora, se você
pensa que isso é apenas uma força de expressão, é onde eu quero chegar. Quando você começa a ter cuidado para encontrar os tesouros e as pérolas na palavra. Vamos lá. Esse texto de Abacuque, Deus diz que a visão ainda era para um tempo determinado. A visão não ia se cumprir exatamente naquela hora em que a palavra estava sendo liberada. Ela estava sendo liberada agora, mas ela teria uma data e um tempo para o cumprimento. É uma coisa que você deve entender, que o tempo, ele não tira o poder da palavra. O tempo, ele não esvazia a palavra. Pelo contrário. Na verdade, o tempo só demonstra que a palavra de Deus, ela consegue resistir à prova do tempo. Não importa se vai levar um dia, uma semana, um mês, anos, décadas, séculos, a palavra de Deus vai se cumprir. A diferença é que a palavra, ela é determinada para um tempo. E a Bíblia diz, ainda que este tempo pareça demorado, você deve esperar. Você deve o quê? Você deve o quê, igreja? Aí ele diz, espera, porque certamente esta palavra, ela não vai falhar. Ou seja, eu tenho uma garantia de que ainda que pareça demorado, esta palavra, ela não vai falhar. Vocês percebem que esperar o cumprimento da palavra não significa que a palavra está falhando. Na verdade, é aí onde entra a fé. Entra o quê? Porque escute, a palavra, ela vai se cumprir, mas ela vai se cumprir no tempo determinado. Se parecer que vai demorar, continue esperando, porque certamente ela não vai o quê? Falhar. Isto é garantia, a mensagem de quarta-feira. Então, Deus nos dá garantia, nos dá o quê? De que a palavra dele vai se cumprir. Quantos aqui creem que a palavra vai se cumprir? Agora vamos lá. Aí onde entra a fé? Vamos para o livro de Hebreus, o texto clássico de Hebreus 11 diz: a fé, ela é a substância, ou ela é o documento de posse, ela é a certeza daquilo que nós o quê? Pronto, então aí onde entra a fé. Você precisa da fé para esperar. Você precisa da fé para... Só que a fé é uma dúvida ou a fé é uma certeza? Ok, então vamos lá. Vocês estão me acompanhando, sim ou não? Ok. A introdução ficou clara? A introdução ficou clara? Então vamos lá. Qual é a palavra que foi utilizada aqui quando a Bíblia diz, em seguida, percebam, olha como é tudo casado, a palavra é perfeita. Então ela está dizendo que a palavra, a visão, é para um tempo determinado. Se parecer que está demorando, espera mesmo assim, espera, porque ela não vai falhar, está claro? Aí a Bíblia embaixo diz assim, olha o arrogante. A vida dele não é correta. Porque o que o arrogante faz? O arrogante, ele acredita nele. Ele acredita em quê? Nele. Então ele não vai querer esperar, ele não vai querer se sujeitar. Isso é uma palavra para a gente. Alguém está ouvindo ou não? Um crente que não sabe esperar, se sujeitar, ele está num caminho perigoso. Eu ministrei ontem em uma igreja, ainda não tinha tido a oportunidade de conhecer essa igreja. Na verdade, eu fui convidado porque nós tínhamos esse pastor, ele tem um amigo em comum, e esse pastor, amigo nosso, me indicou, já havia pregado na igreja desse meu amigo, e ele disse, não, convidou o pastor, e eu fui lá pregar na igreja dele ontem. E uma das coisas que nós falamos foi exatamente isso. Como o mundo de hoje ensina os crentes a não congregarem e a não terem pastor. Por que será? Porque esta vida independente promove o orgulho, a arrogância. E a pessoa começa a achar que ela não precisa de Deus, de liderança, e não precisa dos irmãos. Ela sozinha se basta. E aí que é o caminho perigoso. Quando alguém começa a ficar sozinho. Quantos estão entendendo isso aqui? Aí a Bíblia diz, o arrogante, ele não está certo. Ele não está o quê?
Aí ele diz, mas o justo viverá de quê? O justo viverá de quê, igreja? Da fé. Ok. Quando eu vou para o Novo Testamento, a palavra fé em grego é a palavra pistes. Pistes em grego é fé. Só que a palavra fé em hebraico é a palavra emuná. Diga comigo, emuná. Mais uma vez, emuná. Mais uma vez. Ok, emunar em hebraico é a palavra para fé. Mas por que então é tão importante falarmos sobre isso esta manhã? Porque quando nós olhamos para emunar, ela abre uma porta para nós de entendimento sobre a fé que talvez nós não enxergávamos antes e podemos enxergar agora. Porque, como eu disse, na mentalidade do povo judeu, a palavra de Deus, ela é construtora, mas Deus utiliza as letras em hebraico como blocos construtores. E emuná, que foi traduzida por fé, ela pode ser traduzida muito bem por uma outra ideia que está na fé, que é a confiança. Diga comigo, fé. Diga comigo, fé, na mentalidade hebraica, é confiança. Diga comigo, é confiança. Aí eu pergunto a você, confiar é um pensamento positivo, confiar é um sentimento, ou confiar é um comportamento? Vou perguntar de novo. Confiar é um pensamento positivo, confiar é um sentimento, ou confiar é um comportamento? Mas vocês concordam comigo que a confiança, ela está baseada na fidelidade da pessoa que você confia? Faz sentido ou não? Por isso que ele começa dizendo, a minha palavra ou a minha visão é para um tempo determinado. Se parecer demorar, espera. Mas eu já estou afirmando, ela não vai falhar. Eu posso confiar? Eu posso confiar? Ok. Alguém gritou aí atrás uma palavra especial? Alguém gritou aí atrás uma palavra? Qual foi essa palavra? Amém. Amém tem tudo a ver com a mensagem de hoje. Diga amém pela fé. Amém. Então diga comigo, emuná é confiar, que é a palavra que foi traduzida por fé. O meu justo viverá da fé. Fé aqui, emuná, que é o mesmo que confiar. Está claro aqui? Diga amém. Ok, agora vamos começar a esmiuçar. A palavra emuná, ela tem uma raiz, ok? E essa raiz, ela é composta de 3 letras, que é a letra Aleph, a letra Mem e a letra Nuni. Aleph, Mem e Nuni. Que para a gente aqui não são as mesmas letras, mas para a gente aqui, o Aleph seria como A, o Mem seria o M e o Nuni N. Então seria A, M, N. Diga comigo, A, M e N. Ok, essas 3 letras, ela forma a raiz da palavra emuná. Está claro aqui, sim ou não? Está claro aqui? Sim ou não? Agora, vamos para um passo. Como eu disse, eu estou sendo repetitivo de propósito. Como eu disse, a palavra de Deus, ela é construtora. E Deus usa as letras em hebraico como blocos construtores. Ele escolheu cada palavra com um propósito. Nada é à toa na Bíblia, nada. Quanto mais você estuda a palavra, mais apaixonado você fica, porque é perfeito demais. Eu não sei se à medida em que você ouve a Bíblia aqui nessa igreja, você fica mais apaixonado pela Bíblia. Você fica? Mas eu espero que agora que você esteja apaixonado pela Bíblia, você lê a Bíblia. Porque é estranho você ser apaixonado por alguém e não querer ficar com essa pessoa. Se você é apaixonado pela palavra, você vai querer passar tempo com ela. E não vai querer passar por ela correndo. Eu falei isso na igreja que eu preguei. Eu disse, uma das coisas que você deve fazer com a Bíblia é não ler a Bíblia como um livro qualquer. Ah, eu quero terminar. Não. Você quer se alimentar dela. Você quer mastigar, você quer degustar, você quer sentir o sabor.
você quer ruminar a palavra, você quer meditar nela, você quer ficar tempo com ela, até que ela traga luz. Porque quando você lê um livro comum, ele pode lhe dar informação, mas a Bíblia pode trazer sobre você transformação. E pare de querer ser gótico, a transformação que eu estou falando é mudar a sua forma de... Ok, então diga comigo, Aleph, Mem e Nun. Pô, pastor, você está ensinando hebraico? Não. Eu estou te ensinando a beleza da palavra. Não é aula de hebraico aqui. É a beleza da palavra. Essas 3 letras juntas, que formam a raiz de Emuná, você sabe o que elas 3 juntas, só essas 3 letras juntas significam? Ela significa firmeza. Significa o quê? Firmeza é a ideia de que quando eu tenho uma promessa de Deus, eu posso colocar os meus pés sobre ela, porque ela tem a capacidade de me sustentar. Porque a ideia dessas 3 letras é algo que é sólido, algo que é firme, algo que sustenta. Por isso a ideia de firmeza. Qual é a ideia da raiz de Emuná? Diga comigo, firmeza. Então, você bem. De onde vem, então, a fé? A palavra fé vem de firmeza. Eu dei essa ilustração aqui e vou dar de novo. Quando adquirimos essas cadeiras, alguns anos atrás, uma das coisas que pesquisamos sobre a cadeira era a capacidade dela de suportar determinado peso. Então, nós não poderíamos pegar uma cadeira que tivesse uma capacidade pequena, porque há pessoas de vários pesos. Então, nós precisávamos de algo que pegasse uma boa, pudesse sustentar bastante peso, para que, independente da pessoa ser um pouco mais magra, um pouco mais forte, a cadeira suportasse. Então, quando você tem essa certeza, então você senta na cadeira e sabe que a cadeira vai lhe sustentar. Ela não vai abrir as pernas, ela não vai partir, ela vai lhe sustentar. Você confia porque você sabe que aquilo que você está confiando pode lhe sustentar. Não vai partir, não vai quebrar, ela tem firmeza. É sólido. Aí eu quero mexer um pouco sua cabeça. Você está falando de algo que você não vê, você está falando de algo que você não toca, você está falando de algo que você não sente o cheiro, que quebra todos os seus sentidos, mas ainda assim é firme como a rocha. Não foi o que Jesus disse? Aquele que ouve as minhas palavras é como um homem sábio que edificou a sua casa sobre uma rocha. Ele vai enfrentar problemas, vai vir os ventos, as ondas, vão bater com ímpeto contra aquela casa. Agora, a diferença daquela casa, da casa do tolo, é que eles ambos vão passar problemas, mas uma vai ficar de pé e a outra vai cair. Firme como a rocha. Diga comigo, firme como a rocha. Diga comigo, firme como a rocha. Então, Jesus está dizendo hoje para você que a sua fé, ela tem uma raiz. E a raiz é exatamente essa, a firmeza. Você confia que a palavra, que a promessa, que Deus pode sustentar você. Sem sombra de dúvida. Você não vai cair. Você não vai cair. Alguém pode dizer aleluia? Diga comigo, não vou cair. Ok. Agora vamos lá. Essas 3 letras que eu acabei de citar, elas não somente formam a palavra emuná, que é fé, ela ainda forma mais 2 palavras, que é, a segunda é a palavra, qual foi a palavra que você citou aqui na estante, minha querida, aí atrás? Amém. Amém é Aleph, é Mem e é Nun. Amém. Diga comigo, amém. Diga comigo, amém. Eu quero dizer para vocês que amém não é um termo evangeliquez, não é um termo gospel que você tem que falar no final das mensagens, ou no final de cada expressão. Amém é uma declaração de fé. Diga comigo, amém
é uma declaração de fé. Vamos mais uma vez. Amém é uma declaração de fé. O que significa amém? Número 1, amém significa literalmente é verdade. O que significa amém? O que significa amém? Então, quando você ouve uma palavra e diz amém, você está dizendo o quê? Que aquela palavra é o quê? Jesus passou a vida toda dizendo isso? Sim, ele disse. Pai, a tua palavra é o quê? O Espírito dá, que vos guia toda. E ele disse, eu sou aletheia, em grego, porque ele estava falando em grego. Eu sou a verdade. Esta palavra é verdade. É por isso que eu não tenho medo de subir no púlpito e pregar a palavra. Porque a minha palavra não pode mudar a sua vida, mas essa palavra pode, porque ela é a verdade. Amém? Então diga assim comigo. Amém é a verdade. Ok. Amém é a verdade. E quantos aqui creem na verdade? E creem que a verdade é a palavra de Deus. E que não existem múltiplas verdades no mundo. Você não é maluco para acreditar nisso? Não existe múltiplas verdades no mundo. Ah, eu tenho a minha verdade, você tem a sua. Então você está lascado. E se a sua verdade for uma mentira? Ou eu estou lascado, e se a minha verdade for uma mentira? Já parou para pensar que vida maluca? Cadê a âncora da sua alma? Você está pegado aqui. O que sustenta você? Aonde você coloca a sua firmeza? Deu para entender? Vai confiar em quê? Vocês entendem? Para eu confiar em algo, aquilo precisa ser uma verdade. Porque se eu confiar na mentira, eu estou lascado. Você percebe que a Bíblia exige da sua inteligência? Pare de ser crente cabeção. A Bíblia exige sua inteligência. Para você ter confiança, você precisa de uma coisa firme. E para essa coisa ser firme, ela não pode ser uma mentira. Ela precisa ser uma o quê? Pense se existissem múltiplas verdades, qual delas seria? Só existe uma verdade. Jesus disse, eu sou a verdade. O resto é mentira. Fora de Cristo, todas as coisas são mentira. Todas. Todas as coisas são mentira. Agora, se você quiser acreditar em um monte de idiotice, ser um abestalhado, seja. Ah, pastor, não gosto que você fala assim, tá bom, seja tolo então. Porque tem na Bíblia. É a mesma coisa. O abestalhado, o tolo, o idiota é a mesma coisa, gente. Só muda a expressão, vai mudando o tempo, mas é a mesma coisa. O tolo, a Bíblia diz, o tolo é o único que diz, não existe Deus. Mas a Bíblia diz, você quer ser sábio? Comece a andar com sábios. Você sabe por que essa geração é a mais cabeçona que já existiu? Porque ela se junta com outros cabeções. As pessoas têm uma dificuldade de filtrar e descobrir quais são as pessoas que, de fato, transmitem algo que dá subsídio, que dá base. As pessoas aplaudem os idiotas e chamam eles de grandes pessoas. Só porque eles são famosos, porque tem muitos seguidores no Instagram. É a maior idiotice que existe os seguidores de Instagram. Jesus não tinha seguidores de Instagram. Jesus tinha seguidores de verdade. Que o ouviam, que o escutavam, que eram transformados. Vocês sabiam que essa é a primeira geração em que os filhos não são mais inteligentes que os pais? Vocês já leram sobre isso? Nós não estamos ficando mais inteligentes, nós estamos ficando mais burros. Por que será? Porque nós estamos desgostando de pensar. E pensar dá trabalho. Diga comigo, pensar dá trabalho. Diga comigo, pensar dá trabalho. Então agora você está pensando que a sua fé, ela não é um pensamento, essa fé não é um sentimento, ela é um comportamento. E a base da fé é a firmeza. Está claro isso ou não? Mas para que isso seja firme, ela precisa ser uma... Ela precisa ser uma o quê? Diga comigo, uma verdade. Quantos aqui creem na verdade? Diga comigo, verdade. Ok, outra ideia de amém é assim seja. Essa é a que é mais usada. Assim seja. Diga comigo, amém é o mesmo que assim seja. Quando você diz amém, você está dizendo que assim seja, que aconteça dessa forma. Quando alguém diz assim, eu creio, irmã, que você e toda a sua casa vai servir ao Senhor. Você diz amém, você está dizendo que assim seja, que essa palavra se cumpra na minha vida. Amém? Você está dizendo, eu creio. Vocês estão entendendo agora o que é o amém, o poder do amém? Sim ou não?
O amém é a sua confissão de fé. Se você está calado, então você não está crendo. Não existe fé sem palavra. Você tem que dizer aquilo que você crê. Amém? Já vi que vai ser duro hoje de manhã. Jesus me ajude. Você precisa crer naquilo que você está ouvindo esta manhã. Oh, glória. Aleluia. Ok. Então diz comigo, amém. Diga comigo, amém. Significa verdade. Assim seja. E amém significa eu me firmo nisso. Diga comigo, eu me firmo nisso. Quantos estão firmes na rocha? Quantos estão firmes na rocha? Ok. Agora, vamos dar o próximo passo. Diga comigo, o próximo passo. Quantos querem ser promovidos? Quantos querem ser promovidos? Não estou falando do seu emprego, não. Estou falando na sua vida espiritual. Você ir para o próximo nível. Ah, pastor, se eu falar umas coisas assim, não tem isso na Bíblia, não. Ok. O apóstolo disse a Timóteo, ele diz assim, enquanto eu não vou até você, se dedica a essas coisas. Pare de ficar gastando tempo com fábulas, com coisas, com discussões que não chegam a lugar nenhum. Não discuta sobre o sexo dos anjos, que não vai mudar a sua vida em nada. Se dedique à oração, à palavra. Se empenhe nessas coisas. Para que o vosso crescimento, o seu avanço, o seu progresso seja visto por todos. Não foi eu que inventei. Paulo disse, o seu progresso. Você sabe o que é progresso ou não? Engraçado, tem na nossa bandeira, eu não vejo isso nesse país. Porque esse país foi desenhado para dar errado. Ele ainda vai mudar. Ele ainda vai mudar. Por que ele vai mudar? Porque esse país só vai mudar por uma única coisa. Porque Deus olhou para esse país e disse, eu quero esse Brasil. E Deus tem um plano com essa nação. Por isso que eu só acredito nesse país por causa disso. Porque Deus olhou para essa coisa aqui e disse. Jesus olhou e disse assim, eu gosto de coisa difícil. E esse Brasil é difícil. Gente, eu queria falar umas coisas aqui, deixa eu falar. Deus está dizendo, e eu creio, que uma das coisas que já começou a acontecer nesse país é que o principado da corrupção está sendo envergonhado nessa nação. Ele está sendo exposto. E tudo começa assim, quando Deus começa a mexer as pedras no tabuleiro. Quem ouviu a mensagem sobre a história de Esté que eu preguei aqui, o Amã achava que ia vencer. Já estava ganho. O pessoal no Brasil pensa isso. Não vai dar em nada. Vai acabar tudo em pizza. Deus está dizendo, dessa vez, não. Você entendeu? Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Ok. Mas vamos lá. Quantos querem ser promovidos? Quantos querem ser promovidos? Você tem que ter esse desejo. Sua vida espiritual precisa crescer. Você precisa olhar para trás e ver que sua vida espiritual cresceu. Amém? Porque a gente aqui se esforça pra caramba para pregar a Bíblia, não? Tem que fazer valer a pena esse negócio. Você tem que começar a pegar a palavra que você ouve e começar a dizer, não, eu depois que comecei a ouvir a Bíblia na igreja, eu comecei a me apaixonar por ela e ela está me levando para o próximo nível. Eu estou começando a entender as coisas. Eu agora leio a Bíblia e entendo, já é uma grande coisa. Você agora lê a Bíblia e entende. Só que agora não somente você lê a Bíblia e entende, você começa a conectar as peças do Lego. Você agora está construindo algo dentro de você, amém? É porque esse negócio de um crente que um dia está na igreja, um dia está no outro, um dia está no outro, um dia está no outro, não constrói nada dentro dele. Próximo passo. Diga assim comigo. Emuná. Diga comigo. Emuná é fé. Amém
é uma declaração de fé. Diga assim comigo, é verdade. A próxima palavra em hebraico, que é formada pela mesma raiz, e aí é o próximo nível. Gente, essa daqui foi a minha alegria. Foi quando eu achei a pérola de grande preço. A palavra imune, em hebraico, que a palavra imune, em hebraico, é a palavra para treinar. Diga comigo, imune é treinar. Ok, imune também é escrita com as 3 letras da raiz para firmeza. Aleph, Mem e Nun. A palavra imune. Então eu tenho emuná, eu tenho amém e tenho imune. Essas 3 palavras vêm da mesma raiz, que é firmeza. Algo que é sólido. Está claro até aqui, sim ou não? Aí eu queria lhe perguntar, o que treinar tem a ver com fé e tem a ver com amém? E aqui, como eu disse, é onde está o tesouro. Diga assim comigo, a fé. Diga comigo, a fé. A fé é um exercício de repetição. Algum pastorzinho já lhe ensinou sobre isso? Então você já parou para pensar a minha alegria quando eu comecei a cavar isso? E eu disse, uau! Algum judeu mora dentro de mim? Algum judeu mora dentro de você? Por que vocês estão olhando me assustados? Jesus não era judeu, não era? Eu estou falando escrito assustado. Eu disse, meu Deus, o judeu mora em mim, porque eu já falava essas coisas sobre repetição. O exercício da fé é um exercício de repetição. É um exercício de quê? Treinar não é isso? Quando vocês treinam os instrumentos, vocês repetem? 1 vez, 2 vezes, 3 vezes? Imagine se vocês ficassem enjoados de repetir. Diga assim comigo, repetição. Quando eu estava pregando na igreja desse pastor, no momento da pregação, eu disse assim, gente, uma das maiores crises que eu tive foi que eu fui formado lendo histórias em quadrinhos, assistindo filme, e quando Deus me chamou para o ministério e disse que me colocaria junto com a pastora para cuidarmos de uma igreja, eu disse, meu Deus, eu vou pregar praticamente todos os finais de semana, onde que eu vou achar tanta mensagem? E aquilo era uma crise para dentro de mim, porque essa minha mente voltada para a criatividade, eu achava que eu tinha que o tempo todo estar pregando uma coisa diferente. Só que, na verdade, Deus me convenceu sobre o poder da repetição. A Bíblia diz, quando você andar com o seu filho, vai inculcando no caminho, enquanto você anda com ele, vai inculcando esta palavra. E inculcar é bater com o martelo no prego, até que a madeira e o prego se tornem uma coisa só. Você não separe os dois. É o que está acontecendo aqui. Estamos ouvindo há anos sobre a fé. E cada dia o Senhor está nos levando ao próximo nível de entendimento, de clareza, de que a fé não é um pensamento positivo, ou a fé não é um sentimento dentro de você. A fé é algo tão sólido, a qual você consegue pôr a sua vida sobre ela. Você descansa a sua vida sobre a sua fé? Suas decisões são tomadas a partir da sua fé? Eu espero, né? Quantos aqui são crentes? Tem pouco crente hoje aqui. Quantos aqui são crentes? Quantos aqui não tem vergonha de ser crente? Quantos aqui não tem vergonha de dizer que são crentes? Quantos aqui vão ser crentes toda a vida? Ok, se você é um crente, você deve ser bom em quê? Em crer em fé. Vou perguntar de novo. Ai, obrigado, Jesus. Se você é um crente, você deve ser bom em quê? Você deve ser bom em quê? E como é que você se torna bom em uma coisa? Ah, é? Está vendo que foi bom você trazer sua cabeça hoje para o culto? Você só se torna bom em uma coisa se você fizer o quê? Fazer de novo e de novo. Outro dia eu estava ouvindo uma mensagem
de um camarada que eu gosto muito. Era eu mesmo. Aí Felipe passou no meu quarto e viu com a tela aberta, e olhou e viu que era eu que estava lá, de um lado da tela e do outro lado da tela. E Felipe perguntou, meu pai assiste os cultos de novo, a própria pregação? Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Por que eu ouço a mensagem? Por 2 motivos. Número 1, porque essa mensagem não é minha, é dele. Como a irmã Fátima orou aqui perfeitamente. O pastor é só o carteiro. A carta e a mensagem não é dele. Então, quando eu ouço a mensagem, eu consigo ouvir coisas que, enquanto eu falava, eu nem percebia que eu estava falando. Nesse sentido, você entende? Passa. Porque é a revelação que Deus dá na hora. E segundo, eu ouço a mensagem de novo, porque quando eu ouço a mensagem de novo, eu consigo ter entendimento de como vai casar com a próxima mensagem. É como se eu entendesse onde o filme parou, e eu continuo ali, para que Deus me dê o roteiro do segundo filme, sem destruir o primeiro. Você assistiu o filme número 2, que destrói o filme 1 todo? É por isso que eu tenho medo do cinema dessa época, porque estão pegando os filmes de toda a minha época e estão detonando. Detonaram o Exterminador do Futuro, detonaram o Matrix e estão detonando. Estão agora dizendo que vão pegar o Highlander, o Guerreiro Imortal. Foi muito bom. Não sei se essa geração vai conseguir fazer o Highlander bom. Espero que sim. Porque é melhor você não botar a mão em uma coisa e destruir. Deixa lá do jeito que está. Deixa o clássico do jeito que está. Para que vai mexer num clássico? Mas vamos lá. Esta palavra imune, que é treinar, o que ela tem a ver com fé? O que ela tem a ver com amém? Você já entendeu que para você se tornar bom em uma coisa, você precisa o quê? Você precisa o quê? Repetir. Então, vamos lá. Vocês estão me acompanhando? Diga amém. Na mentalidade, aqui eu vou partir para o texto, outro texto bíblico. Na mentalidade do judeu, você não pode ter emuná se você não passar pelo imune. Vou repetir. Na mentalidade do judeu, quando você conversa com um judeu, na mentalidade deles, porque eles receberam primeiro, vocês concordam comigo, sim ou não? Para você ter emuná, você precisa passar pelo seu imune, pelo seu treinamento. Aí tá, pastor. O senhor começou a pregar hebraico, agora está pregando a mentalidade judeu. O que isso tem a ver com a nossa fé, já que somos cristãos? Eu não estou mandando você virar judeu, eu não estou mandando você entrar no judaísmo, pelo contrário. A Bíblia diz que tudo aquilo que passou foi só sombra. A verdadeira revelação é Cristo. Amém? Mas, meu irmão, a riqueza é toda a Bíblia. Toda ela. Amém? Diga comigo, a riqueza é toda a Bíblia. Então vamos lá para a riqueza. E eu vou mostrar para vocês aonde todas essas coisas aqui se casam. Vamos para a palavra de Deus. Põe aqui para mim, por favor. 1 Samuel, capítulo 17, verso 33. Almeida 21. 1 Samuel 17, verso 33. Se você está comigo, diga reino. Se você está comigo, diga reino. Se você está comigo, diga reino. A Bíblia diz assim: porém Saul disse a Davi: tu não poderás lutar contra esse filisteu, pois ainda és moço e ele é guerreiro experiente desde a mocidade. Então Davi disse a Saul: teu servo cuidava das ovelhas de seu pai, e sempre que via um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu o perseguia e o matava, arrancava ali da boca o cordeiro, e quando ele tentava me atacar, eu o segurava pela barba e o feria até matá-lo. O teu servo matava tanto o leão como o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles. Ele afrontou o exército do Deus vivo. E Davi disse mais: o Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vai e o Senhor seja contigo. Alguém pode dizer glória a Deus? Alguém pode dizer glória a Deus? Ok. Todos nós, e eu me incluo, colocamos muita ênfase
no momento em que Davi está lutando com Golias. Porque todos nós, falei isso também quarta-feira, todos nós gostamos dos filmes de ação. Nós gostamos da ação. Então a ação acontece no momento em que Davi está lutando com Golias. Então damos tanta ênfase para esse momento. Só que nós esquecemos que antes de Davi lutar com Golias, houve esse momento. E esse momento aqui é importantíssimo, porque é nesse momento aqui que Davi revela emuná. Ele revela a sua fé. Revela a sua o quê? Fé. Agora, olhe que interessante. A fé de Davi não é uma coisa instantânea que surge ali na hora. E ele diz assim, já que eu gosto tanto de história em quadrinhos e filme, você já deve ter visto aquele personagem que no início, quando chegou aqui no Brasil, foi chamado de Capitão Marvel, mas na verdade o Shazam, o Billy Baxter, que ele grita, né? Shazam! E aí o raio corta o céu, e de repente um garoto vira um homem adulto com superpoderes. Já viram isso ou não? Tem muito crente que acha que a fé é assim. Eu estou agora sem fé nenhuma, e de repente eu vou passar por um problema e eu vou gritar, Jesus! E de repente eu estou cheio de fé. A minha bateria que estava lá embaixo fazia um... Estou cheio de fé. Meu olho chega a brilhar. Não, essa é uma ideia equivocada. Ouçam, a fé de Davi não surge quando ele vai enfrentar o Golias. Ele já chega para enfrentar o Golias cheio de fé. Está claro isso ou não? Como é que eu sei isso? Bem, a primeira coisa aqui é que o texto declara que Davi sofreu imune. Ele foi treinado. Olha como a palavra é perfeita, cada escolha do texto. Quando Saul menosprezou Davi, o que ele levou em conta para menosprezar Davi? Foi o dinheiro de Davi? Foi a cor do cabelo de Davi? A cor dos seus olhos? Não. Ele disse, você não pode, olha a palavra. O que o diabo vai lhe dizer? Que você não quer. Agora sabe o que eu acho mais engraçado de vocês aqui? É que vocês dizem para vocês mesmos, eu não posso. O problema não é quando o diabo lhe diz que você não pode. O problema é quando você diz a você mesmo, eu não posso. Toda a sua paralisia é porque você diz a você mesmo, eu não posso. Não é o diabo. O diabo lhe conta a mentira. Quando você diz, eu também não posso, você diz um amém para o diabo. Você diz que a palavra dele é que é a verdade. Não estava no script eu dizer isso. O problema é quando o diabo diz você não pode. O problema é quando você diz. Aí Davi sorriu, deu um sorriso amarelo e disse, é verdade. Não. Quando Saul disse, olha, aquele homem, você não pode enfrentá-lo. Você não pode. E sabe uma coisa também interessante com as pessoas que não podem, ela vai dizer para você que você não pode. Saul não podia enfrentar o Golias, ele tinha medo. Foi o que eu falei agora dessa geração cabeção. Começa a seguir gente no Instagram que tem uma cabeça pior do que a deles. E só atrasa a vida deles. Só atrasa. Porque acha os caras o máximo. O máximo. O máximo não é como você começa a corrida. O máximo é como você termina. Tem muita gente que parece o máximo no começo da corrida. A lebre parecia o máximo no começo da corrida. Mas quem ganhou a corrida? Por quê? Porque a disciplina sempre vence o talento. Diga comigo, a disciplina sempre vence o talento. Quem são os melhores músicos? Os que mais treinam, os que mais têm disciplina. Quais são os melhores jogadores? Os que mais treinam, os que mais têm disciplina. Quanto mais você faz, e faz de novo, de novo, de novo e de novo, você se torna melhor naquilo que você faz. Agora sabe qual é o problema? A gente não sabe nem naquilo que a gente é bom. Você nem sabe no que você é bom. Como é que você vai treinar naquilo que você é bom? Se você nem sabe. Aquilo que você nasceu para fazer. Vamos lá. Quando você entendendo até aqui, diga amém. Ele menosprezou Davi dizendo, este homem é experiente e você não. O que Davi fez? Davi mostrou o inverso. Ele mostrou que ele tinha passado por imune, por um treinamento.
A diferença é que eu não fui treinado no mesmo lugar que ele. Eu fui treinado no escondido. Seu progresso é visível, seu treinamento é invisível. Amém? Diga comigo. O meu treinamento é em particular, mas o meu progresso é público. As pessoas vão ter inveja do seu resultado, mas ninguém vai ter inveja do seu treinamento. Elas não sabem o que você passou, ou o que você ainda passa para estar aqui. Faz sentido para você ou não? Está vendo que foi bom você trazer a sua cabeça hoje? Está fazendo sentido ou não as coisas que eu estou falando aqui? Vamos lá. Quando Davi foi menosprezado por Saul, porque ele não podia fazer, era Saul que não podia. E disse a Davi, você não pode. Ele disse, esse homem é experiente, você não. Davi disse, eu passei pelo meu imune, porque eu não tenho como ter emuná se eu não passar pelo imune. Está fazendo sentido para você ou não? Davi disse, olha, aqui no particular, quando ninguém estava vendo, eu estava tomando conta das ovelhas do meu pai. Até os meus irmãos me menosprezavam, porque estava todo mundo em casa assistindo Netflix e eu estava lá no meio das ovelhas, cheirando a ovelhas. Mas sabe uma coisa fantástica? Pastor tem que ter cheiro de ovelha. Alguém pode dizer aleluia? Diga comigo, pastor tem que ter cheiro de ovelha. Qual é o perfume do pastor? O cheiro da ovelha. Faz sentido para você ou não? Está fazendo sentido para você ou não? Pastores inacessíveis, pastores que você não pode chegar, eles têm problemas. Eles não entenderam o que é ser pastor. Porque pastor tem cheiro de ovelha. Mas vamos lá. Como você entende essa palavra? Davi estava no meio de quê? Né? A gente até cantava com nossa amiga Ludmila Feber. Te tirei de trás das malhadas. Quantos cantamos isso? Estava lá, cheirando a ovelha. Nem os irmãos ligavam para ele. Quando Samuel foi ungir, Jessé fez passar os filhos todos. Aí Deus disse, é o alto. Deus disse, não é. É o malhadão. Deus disse, também não é o malhado. É o bonitão. Também não é. Nem o alto, nem o malhado, nem o bonitão. Ah, é o inteligente. É o crânio. É esse aqui. Deus disse, não é nem o alto. Ô, Jessé, eu estou no endereço certo? Como assim? Deus disse que não é nenhum deles, mas disse que era um filho seu. Você fez me passar todos os seus filhos. Ô mulher, quantos filhos nós temos? Falta Davi. É Davi. Onde está Davi? Está lá, no meio das ovelhas. Aí Samuel disse, manda chamar Davi. Aí a Bíblia diz que quando Davi entra, ele é ungido na frente dos irmãos. Ele estava sendo treinado no particular, mas foi honrado em público. Mas o que é que a gente quer? Ser honrado em público. Mas ninguém quer pagar o preço do particular. Você não ora, não lê Bíblia, não busca Deus, não faz jejum, não paga preço de santidade, de se abrir mão de pecado, abrir mão de coisas erradas na sua vida. Você não quer pagar preço de nada, não quer passar por luta, não quer passar por tribulação, não quer passar por dificuldade, quer a vida um mar de rosa, quer achar tudo pronto. Essa geração quer tudo rápido, quer tudo instantâneo, quer da noite para o dia. Meu irmão, o caso do Banco Master é alguém que quis ficar muito rico da noite para o dia. Quanto mais rápido você quer uma coisa, mais chance você tem de cair em ambição e avareza. Sim ou não? Cuidado, muito cuidado. Você faz aqui no particular e é honrado em... E quem te honra é o homem? Quem te honra é quem? Deus. Porque quem viu Davi atrás das malhadas não foi nem Jessé, nem seus irmãos. Quem foi que viu? E foi Deus que enviou Samuel. Está claro aqui, sim ou não? Aí ele diz, deixa eu te contar uma coisa, rei. Quando eu estou tomando conta das ovelhas do meu pai,
E eu faço isso segunda, eu faço isso terça, eu faço isso quarta, eu faço quinta. É comum leões e ursos virem para devorar as ovelhas. Quando o urso ou o leão captura uma das ovelhas, eu vou atrás do leão e do urso e arranco a ovelha da boca do leão e do urso. Já é uma grande coisa, sim ou não? Já é uma grande coisa, sim ou não? Vocês acham que Davi estava mentindo? A prova da mentira seria que quando ele fosse enfrentar Golias, se o treinamento dele fosse mentira, ele não estaria sólido, firme, porque você só pode se firmar no quê? Na verdade. Na verdade. Então o treinamento dele já era grande coisa ele tirar o cordeiro, a ovelha da boca do leão, do urso, já é grande coisa, sim ou não? Só que ele disse, sabe o que acontece? Aqueles bichos não estavam mortos, eles são predadores, eles são animais que caçam, são poderosos. Eu não sei se vocês sabem, mas nós não damos muita... o brasileiro tem tanto alma de cão vira-lata que ele dá muito valor aos animais de lá de fora. Você sabia que a onça daqui, que é um dos maiores felinos das Américas, a capacidade da mordida, ela estoura o crânio de um ser humano, com uma única mordida. A onça consegue pular na água e tirar o jacaré de dentro da água. Ela vence o jacaré no ambiente dele. Aí Davi disse, sabe o que acontece quando eu vou tirar a ovelha da boca do leão e do urso? Eles me atacam de volta. Porque eu estou tirando deles o quê? A comida. Quando eles me atacam de volta, eu agarro eles e os mato. Diga comigo, imune. Treinamento. Ele estava sendo o quê? Treinado. Enfrentar uma coisa mais violenta do que ele, mais forte do que ele, mais agressiva do que ele, e mesmo assim ele não tinha medo, ele vencia. Ele matava. Deu para entender porque que o cara era maior do que ele? Porque que o cara tinha armas? Porque era como um leão, era como um urso. Mais forte do que ele, mais rápido do que ele, tinha todas as vantagens. Só que Davi não era um abestalhado, não era um idiota, Davi não estava começando agora. Quantos entenderam até aqui? Quantos entenderam até aqui? Diga comigo, Davi tinha passado por um treinamento. Davi tinha passado pelo quê? Ok. Quantas vezes Davi teve que enfrentar o leão e o urso? Quantas? Isso chama-se repetição. Diga comigo. Treinamento exige repetição. Diga comigo. Treinamento exige repetição. Quando Davi disse, ouça, eu quero ir para o último ponto. Deus está falando com você até aqui, diga amém. Quando Davi disse, ó rei, quando o leão e o urso vêm e atacam as ovelhas do meu pai, de quem eram as ovelhas? Ele tinha que dar conta das ovelhas do pai dele? Você sabe qual é o problema com a sua vida? Você nunca receberá nada seu até que você saiba tomar conta das coisas dos outros. Se você não é fiel com as coisas dos outros, Deus não dará a sua. Davi estava tomando conta das ovelhas dele? Das ovelhas do quê? Quando ele se tornou rei, de quem eram as ovelhas agora? De Davi? Não, continuava sendo. Isso é imune, é treinamento. Quando você não se sente dono das coisas, você está ali para servir. Porque quando você se sente dono de uma coisa, você abusa daquilo. É por isso que líderes não podem se sentir donos do povo, senão ele abusa do povo. Faz sentido para você ou não? Davi disse, rei, eu passei pelo meu treinamento. Quando ele disse, eu matei o leão, ele estava dizendo o que para Saul? Eu passei pelo meu imune. Eu tenho essa mentalidade de judeu, eu sou um judeu. Eu não posso ter emuná sem primeiro passar pelo imune. Eu fiz o meu imune. Eu fiz o meu treinamento. Eu passei pela minha escola, eu passei pela minha faculdade. Eu treinei. Alguém pode dizer aleluia? Apesar de você não achar que não, porque você não viu, porque tudo foi feito em particular. Mas agora estou aqui em público para enfrentar esse gigante. Alguém pode dizer aleluia? Então diga assim comigo, repetição. Diga comigo, repetição. Uma outra coisa, cada vitória de Davi contra o urso ou o leão tornava a sua confiança maior.
Ele além de estar treinando enfrentar alguém mais forte, mais poderoso, mais agressivo, mais violento, cada vez que ele vencia... Já aconteceu isso com você? Já aconteceu isso com você? Tem hora que você fica batendo cabeça em uma coisa. Aí você diz, como é que eu vou resolver isso? Aí você ora. E deixa para lá. Porque se você ficar muito tempo ali, você resolveu o problema. A solução nunca está no mesmo nível. Melhor, a solução nunca será encontrada no mesmo nível em que você criou o problema. A solução sempre estará um nível acima. Quem disse isso não fui eu, foi Albert Einstein. E o cara era cabeção. Cabeça desse tamanho, o cara era um gênio. Deixa para lá. Mas você está orando. De repente, puf, uma ideia. Você diz, eu já sei como é que eu vou resolver aquilo. Quando você vai lá e segue o que Deus lhe inspirou e faz e dá certo, você diz, uau, deu certo, sim ou não? Sabe o que vai acontecer? Você vai fazer de novo. É quando eu chego no lugar e oro e digo assim, Senhor, ache para mim uma vaga no estacionamento e separa ela para mim. Eu fiz uma vez, deu certo. Quantas vezes eu fiz? Inúmeras. Faço quantas vezes? Todas as vezes. Porque deu certo a primeira. Vou fazer a segunda, vou fazer a terceira, vou fazer a quarta. Eu vou ganhando o quê? Confiança. Eu vou ganhando o quê? Alguém está entendendo até aqui? Diga amém. Então diga assim comigo. Davi ia ganhando confiança. Diga comigo. Repetição. Diga comigo. Repetição. Confiança. Ele ia se tornando cada vez mais firme. Emuná. A sua confiança ia se tornando mais firme. Deu para entender ou não? A confiança de Davi ia se tornando mais o quê? Firme. Deus está falando com você até aqui, diga aleluia. Outra coisa interessante, vocês querem me acompanhar? Diga amém. Davi exercitou os músculos da sua confiança. Diga comigo, ele exercitou os músculos da sua confiança. Mas para onde ele transferiu a confiança dele? Para ele próprio? Ele disse, não, eu confio em mim. Não, ele disse ao rei, o Senhor que me livrou do leão e do urso, vai me livrar desse filisteu. A confiança dele foi transferida para a pessoa certa, para Deus. Alguém vai dizer aleluia? Então diga comigo, repetição. Diga comigo, repetição. Diga comigo, confiança. Diga comigo, e direcionamento certo. Onde ele botou a confiança dele? Onde ele pôs a confiança dele? Ok. Para a gente fechar aqui. Deus está falando com você, diga amém. Põe aqui para mim o verso 37. Ok. E Davi disse mais, o Senhor, onde está a confiança dele? O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão desse filisteu. Aqui está o amém antecipado. Davi já tinha enfrentado Golias aqui? Ele já tinha enfrentado Golias? Mas antes de enfrentar Golias, ele disse, eu vou vencer ou eu vou perder? Eu vou vencer ou eu vou perder? Vou vencer, ele disse. Ele disse, o Senhor, o mesmo Deus que me livrou do leão. Estão vendo o treinamento? Ele ia ganhando cada vez mais confiança nele, simplesmente não, confiança em Deus. Alguém vai dizer aleluia? Mas ele está passando pelo imune, pelo treinamento. Ele diz, este mesmo Senhor que me livrou das garras do leão e urso, ele vai me livrar desse filisteu. Eu estou dizendo antecipadamente, é a verdade, é o que vai acontecer, é o que eu creio, é a declaração de fé. Aqui está o amém. Você tem que dizer antecipadamente aquilo que você crê. Alguém pode dizer aleluia? E quantos aqui vão fazer isso a partir de hoje? Você vai dizer antecipadamente aquilo que você crê. Então preste atenção no que eu vou dizer. Davi não estava tentando ter fé naquela hora. Ai, Senhor, me dá fé. Ai, Senhor, me dá fé. Olha o tamanho desse homem. Senhor, olha o tamanho desse homem. Não. Ele não estava tentando ter fé naquela hora. A fé de Davi não era miojo. Você já comeu aquela porcaria?
Menos 4 minutos de vida, viu? Você só não pode ser igual aquela mulher cachaceira que deu entrevista na época que encontraram metanol na bebida e disseram: minha senhora, se a senhora continuar bebendo essa bebida com metanol, a senhora vai morrer. Ela disse: se eu também parar de beber, eu morro. Meu irmão, tudo que é muito rápido não é comida. Aprenda isso na sua vida. Tudo que é muito rápido não é comida. Tudo. 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 O suco instantâneo, a comida instantânea, tudo que é muito rápido não é comida. Mas vamos lá. Davi não era um miojo e disse: não, a fé agora é instantânea, pronto, eu estou cheio de fé. Não. Vocês entendem como nós somos gospel? Nós achamos que foi naquela hora que a fé veio. Não, Davi já veio carregado de fé. Porque ele sofreu um treinamento. Davi foi ganhando confiança em Deus. E ele confiava tanto em Deus que antes de enfrentar o gigante, ele disse antecipadamente o que ia acontecer. Leia o texto todo e mais na frente Davi diz para... Agora ele está falando com Golias. Ele diz assim: ainda hoje eu vou cortar sua cabeça. E o homem era grande. Davi não dava para cortar a cabeça dele de baixo para cima. E nem espada Davi possuía. O cenário tinha que mudar completamente. Vocês estão pegando aí, Brasil? O cenário tinha que mudar completamente. Vocês estão pegando aí ou não? Brasil? Brasil, Zil. Vocês estão pegando aí? Ah, gente, pelo amor de Deus. Davi estava embaixo e Davi não tinha o quê? Espada. Tinha que mudar o cenário completamente ou não? Mas Davi disse antecipadamente, ele disse o amém dele. Ele olhou para o gigante e disse: ainda hoje eu vou cortar sua cabeça e vou entregar o seu cadáver para as aves do céu. Tudo mudou. Ele dá pedrada, o cara cai, ele tira a espada. Eu acredito que a espada de Golias era tão grande que Davi não fez nem força no braço. Ele só deixou a espada cair, o próprio peso da espada, cortou a cabeça. Quando Davi pegou o cara pelo cabelo assim, ó, e levantou, os caras tudo correu. Por que os outros correram? Porque se pegou o grande, imagine nós que tem 1,60 m. A galera correu. Diga assim comigo, Davi. Diga comigo, Davi tinha uma fé que foi treinada. Diga comigo, a fé de Davi foi exercitada. Para a gente fechar. Fechar e abrir. A gente fecha a mensagem e abre para a próxima. Você já experimentou orar por coisas pequenas, para que os resultados dessas coisas que você ora, que parecem ser pequenas, lhe preparem para os grandes desafios? O problema com a gente é que a gente não ora por nada. Aí quando aparece o problema grande, a gente não está pronto. Porque a gente acredita que a nossa fé é como uma mágica, que ela vai aparecer na hora que a gente mais precisa. Não funciona assim. Sua fé só vai aparecer se você der a ela treinamento. Você precisa exercitar a fé. Alguém pode dizer aleluia? E é para onde nós vamos continuar caminhando, dentro dessa palavra. Deus falou com você essa noite? Diga assim comigo: emuná é confiança. Mas para eu confiar, eu preciso colocar os meus pés em algo sólido, firme. E firme é a verdade. Eu declaro antecipadamente o meu amém. Eu creio. Aleluia. Quantos foram abençoados? Vamos ficar de pé e vamos orar juntos em nome de Jesus. Aleluia. Feche seus olhos aí onde você está. Eu vou fazer o seguinte antes de eu orar. É uma atitude de fé, viu, gente? Uma atitude de quê? Fé. É como se fossem passos de fé. Físicos, mas que demonstram algo espiritual. Espiritualmente falando, se essa mensagem tocou você, e de fato você quer ir para o próximo nível,
eu quero que hoje você se exponha e diga para Deus: Deus, eu quero ir para o próximo nível. Eu vou me dedicar, eu vou vir ouvir a palavra. O que depender de mim, eu vou estar na casa, na igreja, para ouvir essa palavra. E quando depois eu chegar em casa, eu vou ouvir essa palavra de novo. E eu quero, Senhor, de fato, ir para o próximo nível. Eu estou começando a entender que a minha fé precisa se tornar viçosa. Uma fé que funciona. E como disse, a fé funcionar não é significa necessariamente que eu já vou ver a promessa cumprida hoje. É uma fé que me torna uma pessoa firme. Que eu passo por problemas e por lutas e eu continuo firme, porque os meus pés estão sobre a rocha. Alguém pode dizer amém? Então eu quero convidar você a vir para frente. É como se você estivesse dizendo para Deus: eu me matriculo nessa escola. Eu me matriculo nesse imune, nesse treinamento. Vem aqui na frente. Eu quero fazer essa oração final. Vem aqui à frente. Se você quer se matricular nessa escola e dizer: eu quero aprender mais. Vem para frente. Você sabe qual é o maior poder dado ao homem? Você sabe qual é o maior poder dado ao homem? O poder da decisão. Quando você decide, nem o diabo pode impedir sua decisão. Porque senão não haveria um crente, vocês concordam comigo? Então você está tomando uma o quê? Decisão. Está sendo obrigado? Você está aqui na frente, obrigado? Está vindo por religião? Você está vindo por convicção. Convencido somente pela fé, pela palavra. Você não viu anjo, não viu arcanjo, não viu luz brilhando. Eu não virei Jedi, não abriu um sabre de luz aqui em cima. Você só veio por causa de quê? A palavra. Ela foi suficiente para te convencer. Feche os olhos onde você está. Querido Senhor Espírito Santo, obrigado por esta manhã e obrigado pelo poder da Tua palavra. Aqui estão os Teus filhos, Tuas filhas. Aqui está a Tua igreja, pertence a Ti. São as ovelhas do meu Pai, diz a palavra. São Tuas ovelhas e elas ouvem, escutam a Sua voz. E hoje escutaram a Sua voz e decidiram se matricular neste lugar fantástico que é o Teu reino, onde podemos descobrir os segredos que foram negados aos sábios e entendidos, mas foi dado aos pequeninos. Pai, graças Te dou, porque aquilo que o Senhor não revelou aos sábios deste mundo, o Senhor revela aos Teus filhos. E hoje o Senhor está revelando a Tua palavra da fé. O Senhor está levando esta igreja para o próximo nível. Nós vamos colher, meu Deus, grandes recompensas, porque vamos viver debaixo dessa palavra. Hoje, meu Deus, começa o treinamento nesta casa. Começa a treinar Teus filhos, Tuas filhas. Começa a despertá-los de que a fé não é algo instantâneo, algo que acontece na hora. Não. A fé precisa ser trabalhada, precisa ser treinada. Ela precisa ser desenvolvida, exercitada. Os músculos da confiança precisam ser exercitados. E os Seus filhos estão sendo exercitados a partir de hoje. Estão declarando: meu Deus, eu quero ir para o próximo nível. Eu quero que aquilo que eu faço no particular se torne meu progresso visível. Aqui estou, Senhor, rendendo a minha vida, entregando o meu coração, a minha mente, a minha vida. Meu Deus, eu vou pagar o preço, vou orar como nunca antes, vou ler a palavra, vou me disciplinar, vou estar na casa, vou estar na igreja, vou ouvir a palavra. E depois que eu chegar em casa, eu vou ouvir essa palavra de novo. Eu vou me dedicar, eu vou fazer o que eu nunca fiz antes, Senhor. Eu vou fazer coisas que eu nunca fiz, mas terei resultados que eu nunca tive antes na minha vida. Meu Deus, hoje eu me torno como Davi. E eu faço a minha declaração antecipadamente de fé. A partir de hoje, a minha fé é uma fé que funciona. É uma fé viçosa, verdejante. É uma fé que realiza. É uma fé, meu Deus, que me torna firme sobre a rocha. Eu sou essa pessoa, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém e amém. Alguém pode dizer aleluia? Aplauda forte ao Senhor. Aleluia. 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 Glória a Deus. Agora, ouçam bem. O que vai acontecer então na nossa vida a partir dessa decisão de virmos para frente e nos abrirmos? Bem, nós vamos fazer a nossa parte. Nós vamos ser treinados por Deus. E logo,
todos nós veremos com os nossos olhos físicos aquilo que já estamos declarando espiritualmente. Amém? Porque esse é sempre o final das coisas. Sempre, não importa. No final de tudo, a glória é sempre de Deus. Nós vemos fisicamente aquilo que Deus nos falou espiritualmente. No final, a glória sempre é dele. Amém? Deus abençoe vocês, podem voltar aos seus lugares. E nós vamos encerrar o culto então, fazendo a entrega dos nossos dízimos e ofertas. Vamos plantar a semente no altar de Deus. Toda a igreja, vamos adorar o Senhor e entregar a nossa oferta. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele Uau, que lindo! que já conhece Jesus. Amém! Vamos lá! O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o quê? É o amor, e só tem quem já conhece. Eu já conheço a Jesus. A alegria está no coração De quem já conhece a Jesus. Eu já conheço. a verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Quero ouvir vocês, vamos ficar de pé, igreja. A alegria está no coração. A verdadeira paz só tem aquele Que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o que, igreja? amor que só tem quem já conhece a Jesus. Eu já conheço a Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero ouvir a igreja. Mais uma vez, aleluia. Toda a igreja. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o quê? Que só tem. Eu já conheço a Jesus. Só vocês, aleluia, aleluia, A mão assim, ó. aleluia. Para seu Jesus. Aleluia. Aleluia. O sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor é o que, igreja? é o amor que só tem quem já conhece. É o amor que só tem quem já conhece. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia. Ah, que lindo. Meu Deus, essa música resgata tanta coisa boa. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Esse é o sentimento de ser igreja, irmãos. Que tremendo. Querido Jesus, te agradecemos pelas ofertas plantadas no solo fértil do teu reino. Obrigado por cada boa semente. Fazemos nossa declaração de fé. Tu és o nosso bom pastor. De nada teremos falta. Somos como árvores frondosas plantadas junto a ribeiros de água, que dá fruto na estação própria, as folhas jamais murcham, e tudo que fazemos nós prosperamos. O Senhor prospera a obra das nossas mãos. Somos muito bons naquilo que fazemos, e cada um aqui em sua área de atuação será reconhecido como o melhor na sua área. Pessoas virão de longe por causa da fama, do bom trabalho e do bom resultado dos seus filhos. Seus filhos dão bom testemunho em suas áreas de atuação, são os melhores naquilo que fazem, para a glória de Jesus, teu Filho, e prosperam para a glória de Deus. Amém e amém. Alguém pode dizer aleluia? Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor, Ele é digno. Amém. Glória a Deus. Amém. Queridos, antes de irmos para casa, quero lembrar que
próximo final de semana, no sábado, às 9 da manhã, nós vamos ter a nossa ação evangelística. Vai ser tremendo para a glória de Deus. A primeira foi maravilhosa e cremos que o Senhor vai nos alargar e nos usar esta casa para ser um farol para essa cidade, para esta região, e nós vamos abençoar muitas vidas. Amém? E para que essa ação evangelística ocorra, nós vamos ter uma reunião agora, após o culto. Então, após o culto, aqueles que vão participar da ação evangelística, permaneçam um pouco mais para essa reunião com Nádia e com o Gilmar, para a glória do Senhor. Amém? Levante suas mãos. Que o amor de Deus, o nosso querido Pai, e a graça de Jesus, seu lindo Filho, e a comunhão do Espírito Santo, esteja hoje com a sua vida, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Um beijo grande em seu coração, e lembre-se que a graça esteja sempre com você. Amém? Nos vemos quarta-feira, às 19h30.